Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui com a correção da nossa lista de revisão do terceiro bimestre, tá bom? Hoje será postada a primeira parte, nós vamos começar aí a correção e você deve responder aí a sua lista. Enviei já na terça-feira para vocês nos grupos. Ontem a nossa aula foi presencial e dia de fazer as atividades, né? Você que está em casa. E destinei aí a manhã toda para vocês fazerem a lista e também para fazerem as atividades que estão atrasadas, né? Então, qualquer dúvida, estou disponível aí no plantão, tá? Das 7 às 11. A correção da lista vocês devem ir fazendo depois de já ter tentado responder as questões. Porque você vai pegar o gabarito que está sendo explicado e vai complementar aí, completar as suas respostas para você ter uma revisão, né, que sirva realmente para você estudar, para sua avaliação de língua portuguesa, para o simulado, tá bom? Então, vamos lá. De início, já coloquei aqui que não é necessário copiar no caderno, tá bom? Você vai ou imprimir a revisão ou pegar na escola. Tem algumas cópias que ficam lá na escola disponíveis para você pegar e responder. Eu já deixo as linhas aqui, o espaço para vocês responderem, para não ser necessário vocês copiarem nada no caderno, tá bom? Nem copiar nem responder. Faça tudo na lista. Então, vamos lá, nós estudamos aí basicamente concordância e regência, né? Concordância verbal, concordância nominal e regência verbal e regência nominal. Vamos lá, quando nós trabalhamos concordância, nós temos que lembrar aí de um conteúdo que desde o sétimo ano é trabalhado, né? Que é justamente a concordância, porque trabalhamos sujeito, predicado, os termos essenciais da oração, trabalhamos verbo, né, que é uma classe de palavras aí que é essencial na oração, porque a oração é uma frase que possui verbo, né? O que diferencia a oração das outras frases é a presença do verbo. E aí, o verbo tem uma atuação muito importante ali na oração. E aqui na primeira questão eu já te perguntei, qual é o termo da oração que determina a flexão verbal? Por que eu perguntei isso? Nós trabalhamos concordância, e concordância é justamente aí a harmonia, né, que há entre o verbo e o sujeito. O sujeito é o termo que vai determinar a flexão do verbo, tá bom? O verbo vai ser flexionado aí a partir do sujeito. Então, resposta da 1, sujeito. 2. Complete. A relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o seu verbo é chamada de concordância verbal. É o que nós acabamos de falar. Essa relação sintática, ela tem que ser o quê? Harmoniosa, né? Por isso que o nome é concordância. O verbo precisa concordar com o seu sujeito. Se o sujeito, né, nós vimos lá as regras, né, básicas de concordância. Se o sujeito é ou pode ser substituído, por exemplo, pela primeira pessoa do singular, então o verbo tem que ser flexionado na primeira pessoa do singular, né? E aí nós vimos lá diversas regrinhas. Então, esse mecanismo aí, essa relação sintática é chamada de concordância. Concordância verbal porque é entre o verbo e o sujeito. 3. Marque a opção em que a concordância verbal está feita de forma correta. Nós temos aí, na maioria das alternativas, a concordância feita de forma equivocada. E aí você vai marcar aqui aquela em que a concordância está correta. A. Jaqueline e André chegou cedo. Eu tenho o verbo aqui, chegou. Primeira coisa que nós fazemos é identificar o verbo e depois o termo que determina a flexão verbal. Aqui no caso é Jaqueline e André, só porque o verbo não está conjugado aí, não está flexionado de acordo com o sujeito, porque é um sujeito composto, possui dois núcleos, então ele poderia ser substituído aí por eles, né? Eles chegaram cedo. O verbo está na primeira pessoa do singular, ele chegou. Na terceira pessoa do singular, né? Ele chegou. Primeira pessoa é eu cheguei.
Então, aqui deve ser do plural e não do singular. Não há concordância. Veja, não há uma relação aqui harmoniosa entre o verbo e o seu sujeito. B. A maioria dos gatos não tomam sorvete. Verbo tomar, tomam. Veja só, a maioria dos gatos, o verbo deve concordar com a maioria. Então, deveria ser a maioria dos gatos não toma sorvete. Aí sim, nós seguiríamos a regra de concordância direitinho, tá bom? Então, a letra B também está incorreta. C. O caos impactaram as pessoas. Opa! O caos impactou as pessoas e não impactaram. O verbo aqui também está flexionado equivocadamente, tá bom? Por último, sobrou D. Nenhum de nós sabemos escrever. Sabemos é o verbo, está flexionado aí na primeira pessoa do plural, nós, né? Para concordar aqui com o sujeito. Nenhum de nós sabemos escrever. Então, a D está correta. 4. Observe as frases a seguir e marque aquela que possui erro de concordância verbal. A. Os países dessa região ficam em áreas muito instáveis. A concordância aqui está ok. Ficam está concordando com os países dessa região. B. O país está numa das regiões que mais sofrem tremores no mundo. O país está numa das regiões que mais sofrem. Veja só, eu tenho aqui o verbo estar concordando com país, ok? E sofrem concordando com regiões, também está ok. A concordância verbal aqui está correta. Letra C. A área de 40 mil quilômetros de extensão tem formato de ferradura. Opa, aqui está errado porque o tem, ele está com circunflexo. Então, subentende-se que o sujeito aqui está no plural, né? Mas veja só, o sujeito é a área de 40 mil quilômetros de extensão. A área está no singular, portanto, o verbo também tem que estar ali no singular. Então, há erro de concordância na letra C. 5. Reescreva a frase marcada consertando o erro de concordância. Já vamos consertando aqui também a palavra consertando, que está com C e é com S, né? Veja só, a área de 40 mil quilômetros de extensão tem formato de ferradura. O tem aqui sem o circunflexo, tá bom? Indica aqui que ele está no singular e não no plural. E agora sim está concordando com a área de 40 mil quilômetros de extensão, correto? Sexta questão. Complete. O aquecimento global e o desmatamento são pela ação irresponsável do homem. Verbo provocar. Tem que concordar aqui com o sujeito. Aquecimento global e desmatamento são provocados pela ação irresponsável do homem. Então, o verbo está aqui, veja só, concordando com aquecimento global e desmatamento. E lembrando aqui que é um verbo que está em uma das formas nominais, né? Provocados. Está aqui no particípio. Então, ele vai fazer aí essa concordância com aquecimento global e desmatamento, tendo aqui uma relação de concordância, de harmonia com os núcleos, as palavrinhas com quais ele concorda. Esse termo provocados concorda. 7. Preencha o quadro a seguir com as regras especiais de concordância verbal. As regras especiais estão lá nas páginas 235 a 237. Você vai simplesmente colocá-las aqui, tá bom?
Porque essas regras, né, para vocês memorizarem, vocês têm que trabalhá-las mesmo. Então, você vai ler lá no seu livro, você pode fazer um mapa mental, um esquema, vai colocar aqui, você pode fazer flashcards, né? Uns papeizinhos assim para você ir estudando e vendo essas regras até você memorizar bem, tá? Então, fiz um quadro aqui, né, uma tabela, deixando espaço para vocês escreverem aí essas regras de concordância, tá? Veja só aqui na primeira, sujeito composto de pronomes pessoais. Se o sujeito composto tem como um de seus núcleos o pronome eu ou nós, o verbo vai para a primeira pessoa do plural, nós. Se aparecer o tu ou vós e nenhum pronome de primeira pessoa, o verbo fica na segunda ou na terceira do plural. 2. Sujeito ligado por nem, tanto no singular quanto no plural. Tanto faz. Exemplo, nem a professora nem o diretor quiseram, ou nem a professora nem o diretor quis falar. 3. Sujeito constituído pela expressão nenhum nem outro. Aí o verbo vai ficar no singular sempre. Nenhum nem outro quis falar. Nenhum nem outro soube a resposta. 4. Sujeito ligado por ou. O verbo concorda com o sujeito mais próximo se a conjunção indicar exclusão ou equivalência. Ou João ou José comprará aquela casa, um ou outro. O pai ou a mãe deve ser sempre respeitado. 5. Sujeito composto pelas expressões a maioria de, a maior parte de, grande parte de. O verbo fica no singular ou plural. Caso essas expressões sejam seguidas de um nome no singular, o verbo fica no singular. A maioria dos alunos está presente, a maior parte dos professores faltam, a maioria é formada. 6. Sujeito formado por cada um de, seguida de um nome no plural. O verbo vai ficar no singular. Exemplo, cada uma das atrizes ganhou 3 prêmios. Cada um dos alunos respondeu às perguntas. 7. Sujeito formado por um dos que. O verbo fica no singular ou no plural. Exemplo, ele é um dos que ficou. Ele é um dos que ficaram. Tanto faz. 8. Concordância com os verbos ter e vir e derivados. Quando conjugados na terceira pessoa do presente do indicativo, possuem acento gráfico, circunflexo no plural e no singular não. Foi o que nós vimos em uma questão aí anterior, né? Em algumas questões anteriores. Deixa eu olhar qual aqui. Na 4 e 5, né? Ele tem um filho, eles têm um filho. Plural, nós temos o circunflexo, singular não. Ele vem sempre às 7, eles vêm sempre às 7. Derivados, a terceira pessoa do singular recebe o acento agudo, então nos derivados o singular tem o agudo e o plural circunflexo. O diretor sempre mantém suas decisões, os diretores sempre mantêm suas decisões. Ele provém de São Paulo, eles provêm de São Paulo. 8. O que é gramática normativa? E 9. O que é gramática de usos? Quando nós trabalhamos lá a concordância nominal no livro de língua portuguesa de vocês, fala sobre a gramática normativa e a gramática de usos. Veja só, a gramática normativa, como o próprio nome já diz, trabalha as normas da língua portuguesa, as regras, né? E lá nós temos classificações de certo ou errado, né? Porque tem uma norma a ser seguida, se aquela norma não é seguida, está errado. Agora, a gramática de usos, ela serve para registro da utilização da língua, gramática de usos. E lá não há classificação entre certo ou errado, não, tá bom?
Então, veja só, a gramática normativa determina em termos de certo e errado o modo como as pessoas devem falar e escrever em situações formais, tá? Porque tem situações em que não é necessário utilizar a formalidade, mas outras é preciso. E aí você tem que seguir aí as regras da gramática normativa. E 9, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado em nossa língua, pois ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem, sobretudo quando falam em situações informais, descontraídas. E aí, elas não vão necessariamente seguir a gramática normativa, né? 10. A concordância nominal consiste na harmonia entre, aqui é para completar, substantivos e pronomes substantivos determinados e pronomes adjetivos, numerais, particípio, adjetivos e artigos determinantes. Então, veja só, a concordância nominal acontece entre palavras determinadas e seus determinantes, tá bom? Está lá na gramática, página 79. Complete. Agora aqui é a utilização do bastante, né? Concordância nominal. O acidente deixou feridos. Bastante aqui, será que é advérbio? Eu posso trocar por muito ou muitos? Muitos. Deixou muitos feridos. Vários feridos. Então, é bastantes feridos. É, portanto, um pronome indefinido e não advérbio, tá? Agora, Aline se feriu no acidente. Ela se feriu muito. É uma palavrinha que acompanha aqui o verbo ferir, né? Então, ele é um advérbio. Então, ele não vai flexionar, tá bom? Ele fica nessa forma somente. Bastante. Aline se feriu bastante no acidente. Letra C. Adoro. Mexicana e a chinesa. Comidas mexicana e a chinesa. 12. Complete o quadro a seguir com as regras especiais de concordância nominal. Nós fizemos acima a concordância verbal, né? Agora é com a concordância nominal, gramática, páginas 81 a 85, e sintetize aí essas regras. Da mesma forma que você fez lá na questão de concordância verbal, aqui você vai fazer sobre concordância nominal. 1. Bastante e muito. Quando são pronomes indefinidos, fazem a concordância normalmente, ou seja, flexionam-se para concordar com o nome. Quando são advérbios, são invariáveis. 2. Obrigada e obrigado. Deve ser flexionada no feminino ou masculino, concordando com o gênero de quem agradece. Então, obrigada e obrigado vai concordar com o gênero de quem agradece. Se você é mulher, obrigada. Se você é homem, obrigado. Vai falar, né? Obrigado. E se você é mulher, vai falar obrigada. 3. É bom, é necessário, é proibido, é preciso. A concordância apenas se o sujeito apresentar um determinante. Nós vimos acima quais são as palavras determinantes, né? Ó, pronomes adjetivos, numerais, particípio, adjetivos e artigos. Então, se eu tenho um determinante, como um artigo, aí vai haver a concordância. Exemplo, é proibido conversa durante a aula. Agora, se eu tenho determinante, é proibida a conversa durante a aula. Aí vai concordar. 4. Menos. Advérbio, se for advérbio, é invariável. Exemplo, a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial com menos áreas de influência. Meio. Se é advérbio, é invariável. Significa um pouco, é o mesmo que um pouco. Agora, se for numeral, é o mesmo que metade, aí concorda normalmente com o substantivo. Kit, concorda apenas em número com o substantivo. Estamos kits, né? Ou estou kit. 7, nenhum nem outro, um e outro, um ou outro. Concordância sempre no singular. 8, tal e qual, tal qual. Concorda em gênero e número com a palavra determinada. Exemplo, a menina é tal quais os irmãos.
Tal tá concordando com menina e quais concordando com irmãos. Os meninos são tais qual a mãe. Tais concorda com meninos e qual concorda com a mãe. 9. Próprio, só e mesmo. Concordam com a palavra determinada em gênero e número. As meninas ficaram sós. 10. A olhos vistos, geralmente fica invariável, mas é adequada a concordância de visto com a pessoa ou coisa que se vê. Exemplo, a Primeira Guerra foi, a olhos vistos, uma grande tragédia mundial. A Primeira Guerra foi, a olhos vista, uma grande tragédia mundial. 13. Explique com suas palavras o que é anáfora e o que é catáfora. A anáfora ocorre quando um termo faz referência a outro já expresso. Então, a anáfora vai trabalhar com termos que já foram ali expressos. Então, nós podemos colocar aqui uma setinha para lá. Dessa forma, é o termo que refere-se ao que já foi expresso. Agora, veja só, processo pelo qual um termo gramatical retoma a referência de um sintagma anteriormente expresso na mesma frase. Exemplo, Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Agora, a catáfora já é o termo ao qual uma palavra se refere. Na catáfora, o termo a qual uma palavra se refere ainda será expresso no texto. E aí, nós utilizamos aí a setinha para lá, porque ainda vai ser expresso, né? É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Exemplo, só desejamos isto, férias. Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, anáfora antes, catáfora depois. 14. Use corretamente este, esse ou aquele. Flexione se necessário. Então, nós temos que lembrar lá do este, esse, aquele e os derivados, né? Este nós utilizamos quando o termo a qual se refere está próximo de quem fala. Esta Xuxinha é minha, está perto de quem está falando. O esse ou essa é utilizado para se referir àquilo que está próximo de quem, com quem eu falo. A Xuxinha, vamos supor que está aí na sua mão, eu estou falando com você. Essa Xuxinha aí é minha. Agora, aquela está longe de nós dois, tanto de mim que falo, quanto de você com quem eu falo. Aquela Xuxinha é minha, certo? Então, este próximo a mim que falo, esse próximo a você que ouve, né, com quem eu falo, e aquele longe de nós dois, tanto de quem fala quanto de quem com quem eu falo, tá? Ah, veja aquela casinha lá no alto do morro. Lá no alto do morro está longe de nós, né? Então é aquela. Meu cachorrinho de estimação é uma graça, disse Carlinhos. Então provavelmente está próximo dele, né? Este meu cachorrinho de estimação é uma graça, disse Carlinhos. C. Onde você comprou esse brinquedo, Rodrigo? Está próximo do Rodrigo, né? Com quem a pessoa com quem o enunciador aí está falando. D. Amigo, aquele senhor de pé lá na frente é meu tio. Aquele porque lá na frente está longe dos dois. E. Filha, aonde vais com esse pacote? A filha está com o pacote. É a pessoa com quem ela fala, portanto, é esse. F. Esta revista aqui está próximo de quem fala, ó. Na minha opinião, está ótima. Você conhece aquela criança lá? Lá é longe, né? Então, aquela. H. Essa revista que você está lendo é interessante? Próximo da pessoa com quem se fala. E, sim, esta revista é ótima. J. É aquela que você leu ontem?
K, veja, aquele carro lá parece importado. 15. Fazendo o mesmo pedido na questão anterior, preencha as lacunas abaixo. A. Esta é a pessoa da qual lhe falei. B. Não conseguiremos encontrar aqueles estimados professores, pois eles já não trabalham mais aqui. C. Empreste-me esse livro, há muito tento encontrá-lo. D. Olha, quem são aqueles convidados que acabaram de chegar? Letra E, este foi o aluno destaque desse ano. Desejas entrevistá-lo? Então, que provavelmente, né, são essas respostas aqui. 16. O que é regência verbal? Agora já é no conteúdinho aí de regência, né? Vimos um pouco aí de concordância. A regência, quando nós tratamos da regência, falamos de alguns termos que possuem ali a necessidade de complemento, né? Então, é a dependência ou não de complementos que nomes e verbos têm para sua significação ampla, total. Capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Quando a palavra que exige outra é um verbo, temos um caso de regência verbal. Na regência verbal, o verbo é o regente da oração, enquanto seu complemento é o termo regido. O regente é aquele que pede o complemento, e o termo regido é o próprio complemento, né? Logo, é o que irá ser flexionado. Então, podemos entender por regência verbal a relação que o verbo estabelece com seu complemento, objeto direto ou indireto. Então, regência verbal, você vai destacar isso daqui principalmente. Toda a resposta é importante, mas a regência verbal é a relação que o verbo estabelece com seu complemento, objeto direto ou indireto. 17. Qual o nome do termo utilizado para completar a estrutura de determinados verbos? Falamos há pouco ali, né? Complemento, que é o objeto direto ou objeto indireto, né? Complemento verbal, que é objeto direto, quando ele completa um verbo transitivo direto, ou objeto indireto, quando ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, e o indireto aí possui uma preposição, né? O complemento. 18. Sobre a transitividade verbal, marque V para verdadeiro ou F para falso. Isso daqui é revisando o conteúdo do 7º e do 8º ano, tá? Que tem tudo a ver com regência, como nós podemos perceber, né? Verbos transitivos são aqueles que exigem complemento, ou seja, não possuem sentido completo em si. Verdadeiro, os intransitivos não precisam de complemento, mas os transitivos sim. Então, V de verdadeiro. Os verbos intransitivos são os verbos que necessitam de complemento? Não, os intransitivos não precisam de complemento, são os transitivos que precisam. Então, a segunda aqui é falsa. Os verbos transitivos se dividem em diretos e indiretos, correto? E nós temos ainda também, né, o verbo que é VTD, ele é verbo transitivo direto e indireto, né? Ele é VTDI, possui aí bitransitividade. Os verbos transitivos diretos são aqueles em que o complemento se liga sem a ajuda de preposição? Correto, por isso que é direto, né? Ele liga-se aí diretamente. Os verbos transitivos indiretos, por sua vez, são aqueles que pedem a ajuda de uma preposição. Aqui sim está correto também, tá? Então, V de verdadeiro. Os verbos intransitivos se dividem em diretos e indiretos? Não, o verbo intransitivo não tem essas classificações, ele não precisa de complemento. Então, é falso. E, por último, o complemento verbal é chamado de objeto. Correto, V de verdadeiro. 19. A única frase que não apresenta desvio em relação à regência, nominal e verbal, recomendada pela norma culta é: A. O governador insistia em afirmar que o assunto principal seria as grandes questões nacionais, com o que discordavam líderes pefelistas. O que está errado aqui? Discorda-se de algo, alguém, né? Então, discordavam de líderes pefelistas. Então, está faltando aqui o D. B.
enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube do qual nem sequer pediu para integrar, a situação de outros países passou despercebida. Integrar algo sem preposição. O erro se encontra na falta do pronome se, tá? Pediu para integrar-se. C. Em busca da realização pessoal, profissionais escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando as empresas com atuação social. Então, priorizar algo sem preposição, tá bom? Então, aqui, as empresas. D. Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com a limpeza da cidade. Consciente de, né? Consciente da limpeza da cidade. Por último, letra E, que é a nossa resposta, né? O roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa. Preferimos algo a outra coisa, né? Preferimos a estrada à casa. A paixão e o sonho à regra, a aventura à repetição. Então, letra E é a nossa resposta correta. E 20. Sobre a regência verbal e nominal, estão corretas as seguintes proposições, exceto a. Quando o termo regente é um nome, isto é, um substantivo, um adjetivo ou advérbio, temos um caso de regência nominal. Este é o livro sobre o qual lhe falei. Veja só, aqui nós temos que encontrar a incorreta. A letra A está certa. Regente é o nome, nós temos aqui a questão do substantivo e o termo regido, né, vai concordar com o termo regente, então é a regência nominal aí, tá bom? O termo regido vai completar, né, o sentido desse termo regente. Quando trata-se de substantivo, adjetivo ou advérbio, são nomes, né? B. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal. Exemplo, eu gosto. Gosto de quê? De música e literatura. Correto. C. Chamamos de regência a relação de interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se combinam para formar os enunciados linguísticos, frases, orações, etc. Correto. Interdependência, aquelas que precisam ou não, né, de um complemento, seja verbo ou nome. D. Quando o verbo for transitivo direto, ele exigirá o emprego de uma preposição entre o termo regente e o termo regido? Não, quando o verbo for transitivo indireto, ele vai exigir aí a preposição, tá bom? Aí nós teremos o objeto indireto, então a letra D é a incorreta. Por último, letra E. Os verbos intransitivos não possuem complemento. Correto, né? Há, em alguns casos, adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-los. Os verbos de ligação e os verbos impessoais sempre serão intransitivos, ou seja, eles não precisam de complemento. Exemplo, o menino parece triste. Parecer é um verbo aqui de ligação, né? Ele indica estado. Pessoal, vamos encerrando aqui a nossa primeira parte da correção da lista de revisão do terceiro bimestre, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão, das 7 às 11. Desejo a vocês um ótimo dia, bons estudos e um excelente final de semana.